Tá. E olha, hoje o nosso quadro Coisas de Bicho está muito especial. Vamos falar, inclusive, sobre a leishmaniose, que afeta milhares de cãezinhos, milhares de animais, tá? Mas já, antes de começar a conversar aqui com a nossa veterinária, quero dar um recadão para você. Porque em Teresina, o amor e o cuidado com os pets, né? A gente vai falar desse do Hospital Veterinário HVT. O cuidado com os pets tem um novo padrão de excelência, que é o HVT, Hospital Veterinário de Teresina. É o primeiro hospital veterinário particular 24 horas da cidade, olha aí, para te atender a qualquer hora do dia. Pronto para te atender com qualidade, com dedicação em qualquer momento. Uma estrutura moderna, completa, o HVT conta com laboratório próprio, setor de diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, setor de internação e consultórios totalmente equipados para oferecer o melhor atendimento. E conta também com diversas especialidades, tá? Como ortopedia, cardiologia, dermatologia e odontologia veterinária, garantindo um cuidado integral para cães e gatos. Tudo isso com uma equipe altamente qualificada, preparada para atuar com segurança e agilidade em casos de urgência e emergência. O HVT nasceu para oferecer ao seu pet o mesmo carinho e atenção que a gente dedica à nossa própria família. HVT cuidando com humanidade, dedicação e educação 24 horas por dia. Aqui, cada batida de coração importa. No HVT, acreditamos que cuidar vai muito além do tratamento. É acolher, compreender e estar presente em cada momento. Com uma equipe que entende que amor também é parte da cura, o HVT se torna mais que um hospital. É um espaço de confiança, afeto e humanidade. HVT, aqui o nosso coração bate azul. Tá aí, gente, o HVT está pronto para cuidar do seu bichinho, para te atender a qualquer hora do dia, viu? 24 horas por dia, equipe pronta e preparada para te receber. E agora eu estou recebendo aqui no Revista Meio Norte a veterinária Jade Oliveira. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje, tá bom? Nessa sexta-feira. Obrigada por estar com a gente. E hoje, gente, vamos falar sobre um tema que, infelizmente, o Piauí ainda é muito foco. A gente tem muitos casos de animais com a leishmaniose, mais conhecida popularmente entre todos como o famoso calazar. Não é isso, Jade? Eu já queria começar te perguntando realmente sobre o que é exatamente a leishmaniose, o calazar. Bom, a leishmaniose é uma doença causada principalmente por um protozoário chamado leishmania. Ela é transmitida por um vetor, né, que é o mosquito, é um flebotomínio, ele é chamado de mosquito palha. Então a transmissão ocorre pela picada desse mosquito. Pela picada, então, ocorre pela picada do mosquito. Tem muita gente, inclusive, eu vou te trazer um relato, eu perdi dos meus 2 últimos cachorros para a leishmaniose, para o calazar, e eu observo, Jade, que tem muita gente que tem preconceito ainda com o calazar. Acredito que pela falta de informação, realmente, de fato. A transmissão, como é que acontece? De cachorro para cachorro, de cachorro para humano, como é que isso acontece de verdade? Muitos tutores têm medo, né, pelo desconhecimento e de pensar que a doença é transmitida do cachorro para o ser humano, né? E também tem medo por ser uma zoonose, que é transmitida tanto para o petzinho quanto para o ser humano. Então, o que acontece? O mosquito palha, que é o grande transmissor, o grande vilão aí da história, ele vai picar um cãozinho infectado e a partir daí ele vai desenvolver, né, a forma infectante da doença e aí vai picar um ser humano ou então vai picar um outro cãozinho e aí transmitir a doença em si. Ei, Jade, eu lembro que quando eu passei por todo o processo, né, da doença com os meus cachorros, eu lembro que o veterinário, não sei se isso procede, mas eu nunca escutei assim, é melhor você ter o cachorro dentro de casa, que a probabilidade é menor de você ser picada pelo mosquito. Isso procede, isso não procede? Até que ponto vai isso? Existem muitas histórias, né, relacionadas a essa doença, porque quando afeta o ser humano, o medo é muito grande dos tutores. Então, a gente trabalha essa doença principalmente com o controle.
controle dela. Então, se a gente usa coleirinhas repelentes, a gente está espantando aquele que transmite a doença realmente, que é o mosquito. Então, essa prevenção com a coleira, sim, é eficaz. Agora, manter só o animalzinho em casa não impede que o mosquito entre lá e pique o animalzinho. Qual é a probabilidade? A gente tem algum dado que traz isso de probabilidade? A pessoa que tem em casa um animal que tem a leishmaniose, qual a probabilidade dela também ter essa doença? A probabilidade é grande, né? Isso se tratando que a gente está numa região endêmica e também se tratando da não prevenção. Então, muitas vezes o tutor está com um animalzinho lá que pode ter a doença e ele não tem... Nem sabe, né? Nem saber, porque justamente os sinais clínicos, eles demoram muito a aparecer. O tutor só vê quando já está assim, no nível bem avançado. Então, a maioria dos tutores, às vezes, pode ter um animalzinho em casa que tenha a doença e aí não faz esse controle, né? Tanto de repelente, quanto de telas para não entrar o mosquito, quanto da coleirinha. E a partir daí, não fazendo esse controle, ele está sim predisposto a uma picada de mosquito e aí desenvolver a doença. Mas não é qualquer mosquito, é um mosquito específico e é a fêmea desse mosquito, do mosquito pai. E por que a gente vive numa região tão propícia? Essa região mais de mata também, o acúmulo de lixo também, tudo isso se torna reservatório para a proliferação do mosquito. Então, ele pode vir a partir dessas regiões de mata e aí se esconder nesses lugarzinhos que a gente menos imagina. E Jade, como descobrir se de repente a gente tem um animal em casa que está infectado, sem apresentar sinais? A prevenção é o ponto-chave, né? A gente tem que sempre levar o petzinho para fazer check-ups periódicos. O diagnóstico precoce é fundamental. É através de exame? Sim, é através de exame. Então, é o médico veterinário que vai fazer essa avaliação, né? Você em casa tem seu petzinho, notou que ele está começando a cair muito pelo, tá com pelo opaco, essa queda de pelo, principalmente na região do olho, de focinho, tudo isso é um sinal da doença. Outro sinal muito comum que as pessoas não observam é o crescimento exagerado da unha. Então, isso é um sinal clínico, além do aumento de linfonodos, além do emagrecimento progressivo. Às vezes, o animalzinho está comendo, mas está emagrecendo. Aí são sinais bem discretos que o tutor não consegue ver. Quando ele consegue ver ou que leva o animal para fazer um check-up, já está no estágio muito avançado da doença. Então, aí se torna bem mais difícil da gente conseguir controlar essa doença. Qual é o tempo médio de um animal infectado com a doença? Pode variar bastante, pode variar esse tempo, porque às vezes a doença, como é um protozoário, ele acaba se multiplicando. E essa carga parasitária é que vai dizer qual a letalidade da doença. Então, por muitas vezes, o animalzinho começa com uma carga parasitária bem baixa, depois vai aumentando, e aí a gente tem uma progressão dos sinais clínicos, e aí a gente pode vir a ter um quadro realmente de óbito. Jade, a gente vem de há um tempo atrás, eu lembro que a recomendação para quem tinha um animal infectado era sacrificar. Sim. Né? Hoje em dia, qual é a recomendação dos especialistas? De repente, você tem um animal que está infectado, e aí, o que fazer? Ótima pergunta. Muitas pessoas, até hoje em dia, têm a leishmaniose como um diagnóstico péssimo, né? Como o óbito, realmente o sacrifício, a única resposta de tratamento. Só que hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muitas medidas preventivas. Então, só o fato de você fazer esse acompanhamento precoce, levar seu animalzinho para fazer uma consulta, lá na HVT mesmo, a gente faz muita consulta. A gente tem esse diagnóstico precoce e aí a gente consegue tratar a doença e dar uma qualidade de vida aí o animalzinho viver por muitos anos, tá? Então, a prevenção é o ponto-chave. Gente, mas é bem isso, né, Jade? Quem que vai abandonar quem você ama? Exatamente. Né, gente? Não dá. Eu tive a cachorra, minha baleia, ela era uma golden. E aí teve a leishmaniose, foram 3 anos difíceis em casa. Eu optei por seguir com o tratamento. Então, ela sangrava, as plaquetas dela baixavam muito, né? Baixava muito, ela sangrava muito pelo nariz, ela tinha assim, crises, sabe? De uma vez por mês, 2 vezes a cada mês. No tempo, eu lembro também que a gente
Eu fiz o tratamento com injeção. Tipo, Sim, era uma sim. vacina, Sim, sempre sim. fazia também as vacinas e com injeção todo mês. Então, assim, é difícil, É muito demanda difícil. tempo, Com certeza. gasto. Mas quando o tutor está envolvido, né, com seu pet, ele não está protegendo só o pet, ele está protegendo a família também. É verdade. E o pet faz parte da família. Com certeza. Então, por que abandonar o pet Não se dá, a gente gente. consegue controlar, consegue tratar essa doença? Isso em outros tempos realmente era um pensamento comum, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue tratar, a gente consegue prevenir. Então, leve seu petzinho para cuidar. Né? E olha, a minha viveu 3 anos com a doença, um Pois tempo é, considerável, né? a gente tem muitos animais aí que vivem muitos anos e com a qualidade de vida ótima. Isso por quê? Porque descobriram a doença no início, o tutor também estava envolvido em fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento, porque o paciente precisa desse acompanhamento. E tem gente que vê o animal com calaço, não quer nem tocar, acha que Isso, pega, já- não quer nem chegar perto. Gente, eu Exatamente. abraçava minha cachorra, dormia com ela na cama, aquela coisa, né? Porque não pega assim, não é assim, é só através do mosquito. Não é o cãozinho que vai passar a doença para você, é um mosquito que vai picar um cão infectado, que aí pode picar você e desenvolver a doença, mas não é assim não é de cão pra gente. Tá aí, então, viu? Muito esclarecedora essa conversa, a entrevista. Muito obrigada, que Jade. agradeço. Maravilhosa demais. Viu só, né? Gostou? Esse foi o nosso quadro Coisa de Bicho. E olha, intervalo comercial, você continua com a gente. Ainda tem muita coisa, tem entretenimento, tem um Tá nas Redes, tem informação de qualidade, prestação de serviço. Nossa manhã tá só começando, é rapidinho.